Abram comigo as suas Bíblias aqui na Epístola aos Hebreus, o capítulo 10, versículos 19 a 21. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele nos abriu através do véu, ou seja, de sua carne. Agora, por favor, preste bastante atenção nesse versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Somente isto. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Antes de partirmos o pão, quero deixar aqui com vocês uma palavra muito especial acerca da excelência do sacerdócio de Cristo Jesus. Aqui diz que ele é um grande sacerdote. Eu não sei o quanto você já estudou sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. É muito comum a igreja conhecer Jesus como Salvador, como Redentor, como Cristo. É muito comum nós falarmos dos ofícios do nosso Senhor. Esses são os seus ofícios. E talvez seja os ofícios que mais a igreja tem uma certa intimidade. Eu creio que nenhum de nós temos qualquer dificuldade de falar do Senhor Jesus como nosso Salvador, de falar da sua graça, de falar da sua misericórdia, de falar do seu amor. Eu creio que não é para nós um assunto extraordinário, é um assunto comum. Mas Deus, nosso grandioso Pai, Ele nos deu essa epístola, a Epístola aos Hebreus. É uma grande epístola, uma epístola magnífica. Essa epístola, irmãos, ela tem muitas características particulares. Uma delas é que ninguém sabe quem a escreveu. Nós sabemos quem é o seu autor. Agora, quem a escreveu, nós não sabemos. Mas, na verdade, irmãos, nunca foi tão interessante que nós soubéssemos quem é o autor de cada livro da Bíblia. Nós sabemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Mas quando você estuda esses 5 livros, você tem muitas perguntas para fazer. Como foi que Moisés escreveu algumas histórias que estavam registradas há 1000 anos antes dele nascer? Então são muitas perguntas. Nós precisamos crer, precisamos ter fé para aceitar os escritores da Bíblia. Mas, irmãos, nós precisamos ter fé mesmo, é para crer que Deus é o autor da Bíblia. Os meios pelos quais ele escreveu, nós não precisamos entrar em nenhum conflito. Alguns dizem que foi Lucas, outros dizem que foi Paulo quem escreveu Hebreus. Você sabe quantos minutos eu gastei da minha vida até hoje para tentar entender quem escreveu Hebreus? Nenhum. Nunca gastei um segundo da minha vida para tentar discernir quem escreveu. Mas ainda continuo tentando compreender a inspiração de Deus nesse livro. Nós nos perdemos em muitas coisas pequenas. Você vê os nossos jovens, nossos filhos. Às vezes eu converso com alguns jovens, eles ficam muito inquietos porque eles são confrontados na universidade sobre a evolução orgânica, sobre a teoria de Darwin, a teoria da evolução. Mas, irmãos, eu não sei o quanto você já gastou de tempo da sua vida para entender a teoria da evolução. Eu confesso que eu já gastei muito tempo. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei é que para você acreditar que o homem veio do macaco, você precisa muito mais de fé para acreditar que Deus criou o homem. Sabia disso? Você precisa ter fé 10 vezes mais para acreditar que o homem veio do macaco do que acreditar que Deus criou o homem. Acreditar na evolução do homem a partir de uma ameba, você precisa de muito mais fé do que acreditar que um Deus poderoso, soberano,
de uma sabedoria infinita, criou o homem. Você já viu o joelho humano? Vou pegar um órgão simples, vou falar do olho, vou falar do cérebro, pega um órgão simples, o joelho. Como é que nós conseguimos, irmãos, nos firmar no joelho? Você vai ver que existem dois nervinhos ali que sustentam e dá toda a mobilidade, dois. Como é que isso evoluiu de tal forma que nós podemos ter tanta firmeza? Você vê um jogador de futebol, você vê os corredores, os atletas, enfim. Como é possível tudo isso? Você vai acreditar que um macaco evoluiu, o macaco nasce macaco e homem nasce homem. Entende? Entende, irmãos? Se você pegar essa fitinha aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa fitinha aqui que serve para marcar? Quem inventou isso aqui, irmãos? Faz ideia? Alguém sabe quem inventou? Eu não sei. Mas deve ter sido uma pessoa muito inteligente. Eu creio que o macaco viveria a eternidade. Ele nunca saberia para que serve isso aqui, irmãos. Então nós temos que entender que coisas pequenas a gente não entra. Mas as coisas grandes, que nossa mente não explica, nós temos que crer. Entende, irmãos? E hoje, na universidade, na faculdade, no mundo secular, o inimigo usa coisas tão pequenas para nos distrair das coisas grandes, aonde a nossa fé tem que alcançar, e não o nosso intelecto, e não a nossa razão. Então, esse livro, a Epístola aos Hebreus, é um livro muito impressionante. Esse livro mostra o Senhor Jesus como você nunca o verá em qualquer outro livro da Bíblia. As particularidades do Senhor Jesus nesse livro têm dimensões infinitas. Um exemplo é esse que nós acabamos de ler, o sacerdócio de Cristo Jesus. Aonde você vai estudar sobre o sacerdócio de Cristo Jesus? Não há outro lugar, somente na Epístola aos Hebreus. O que nós sabemos sobre o sacerdócio? Nós sabemos pelo livro de Êxodo, o livro de Números, o livro de Levítico. Basicamente, nesses 3 livros, nós vamos aprender um pouco sobre o sacerdócio. Quando Deus, ele ordenou que através da família de Arão se levantasse o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas. E tudo que nós vemos a partir daí é simplesmente uma figura deste grande sacerdote. O que esse escritor aos Hebreus faz é traçar uma linha paradoxal e mostrar o caráter finito, o caráter limitado do sacerdócio araônico diante do sacerdócio de Cristo Jesus. Porque o sacerdócio dele vem de uma ordem eterna. Porque essa ordem eterna é a ordem de Melquisedeque. E você deve se perguntar, mas por que Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Por que Melquisedeque? O que tem ele a ver com o ministério de Cristo? Esse é o grande segredo de Hebreus, irmãos. Porque uma característica peculiar desse livro é que ele não mostra a vida cristã antes do véu. Ele mostra a vida cristã além do véu. Você sabe que lá no tabernáculo tinha aquele grande véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Além daquele véu, só uma pessoa penetrava uma vez por ano. Quem? O sumo sacerdote. Uma única vez ele penetrava ali. Nunca mais ele poderia penetrar, a não ser quando tinha um aniversário do pecado. Sabe quando o pecado fazia aniversário? Justamente na festa da expiação. Imagina, irmãos, todo ano em Israel se comemorava o aniversário do pecado. Que dia triste era aquele? Era o dia que o cordeiro era imolado. Era o dia que o sacerdote pegava aquele sangue e ele entrava para dentro do véu e aspergia aquele sangue nos 4 cantos. E ali a glória de Deus descia. Primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por ele e pela sua casa. Depois que ele oferecia sacrifício por ele e pela sua casa, ele entrava pelo átrio, pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo. E ali aspergia o sangue. Quando ele saía, o povo regozijava, porque eles tinham certeza que Deus havia perdoado o pecado. Aí eles pegavam o bode emissário. Aí eles colocavam, os sacerdotes colocavam a mão sobre a cabeça daquele bode. Aí depois 2 sacerdotes levavam aquele bode para o deserto, como dizendo, o nosso pecado foi levado para o mar do esquecimento. Nosso pecado foi lançado para longe. E aquele bode era levado para longe, como que ele fosse carregando o nosso pecado para fora.
Mas o que é isso, irmãos? Isso é simplesmente símbolo. Isso é simplesmente tipologia. Porque nesses símbolos nós vamos encontrar a realidade, especialmente no livro de Hebreus. E aqui ele vai mostrar para nós que nós temos não é um sacerdote qualquer. É um sacerdote que entrou por nós para sempre. Hoje o pecado não faz aniversário. Como na antiga aliança, todo ano fazia a festa da expiação, porque era a comemoração do aniversário do pecado. Agora não precisa mais. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus perdoou os nossos pecados para sempre. Nosso Senhor Jesus levou os nossos pecados para sempre. Agora, o que quer dizer que Ele é o nosso sumo sacerdote? Ora, se os nossos pecados foram perdoados para sempre, qual é a necessidade de nós termos diante de Deus um sumo sacerdote? Este é o grande segredo do livro de Hebreus. E eu creio que é aqui que nós precisamos escrutar um pouco. É aqui que nós temos que entrar um pouco mais. Porque à medida que nós entrarmos nessa grandiosa epístola, nós vamos entender um pouco sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu quero lhes mostrar sobre o sacerdócio de Cristo Jesus é este. Ele não é um sacerdote segundo a ordem, segundo a linha de Arão. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você quer saber alguma coisa sobre Melquisedeque? Você tem que começar em Gênesis capítulo 14 e o versículo 18. Ele aparece na história de maneira repentina. E quando ele aparece? Quando Abraão tem uma grande vitória. Abraão consegue ter uma grande vitória. Aquela vitória, Abraão sabia que foi Deus que lhe deu. Ele não tinha nenhuma capacidade de vencer aqueles reis, mas ele os venceu. Aqueles 4 reis. O mundo, a carne, o diabo e a morte. É uma figura desses 4 reis. E quando ele venceu, você vai ver aqui, se você quiser abrir a Bíblia comigo, para te orientar melhor. Aqui em Gênesis capítulo 14. Versículo 18, diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Então, quando Abraão vinha, Melquisedeque saiu ao encontro dele, e trouxe para ele o quê? Pão e vinho. Irmãos, que texto precioso é este? Porque esse texto, ele está mostrando esta mesa que nós estamos aqui. Ele está mostrando justamente isto. Irmãos, o que é a mesa do Senhor? Por que nós partimos o pão todo domingo? Ou todos os domingos? Porque a igreja primitiva o fazia. Porque nós temos entendido que culto não é entretenimento. Culto não é passatempo. O culto não tem nada a ver conosco. Eu creio que ninguém aqui, ou por que não dizer assim, eu creio que não há uma só pessoa aqui que tenha vindo a este lugar para poder buscar algo para si mesmo. Eu creio que todos nós estamos aqui com uma única consciência de trazer aos pés do nosso grande Salvador um culto de adoração, porque Ele é digno. O culto não é para nós, o culto é para Ele. Nosso coração é como o coração de Maria, aquela Maria do capítulo 12 do Evangelho de João. Aquela que comprou aquele nardo puro lá da Índia. Aquele perfume caríssimo era fabricado na Índia. Ela trouxe aquele perfume caríssimo e foi lá e ungiu os pés do nosso Salvador. Ali estava o nosso Senhor e Maria ofereceu para ele aquele grande perfume. Hoje nós estamos aqui. E como nossa vida, irmãos, nós estamos oferecendo a Ele um culto da nossa própria vida. Nós somos o bom perfume diante de Cristo Jesus. Nosso coração é grato, irmãos. Se não há um coração grato aqui, então você está no lugar errado, diante da pessoa errada, fazendo a coisa errada. Então você é uma pessoa errada. Mas se você quer entrar no caminho certo, tenha um coração de gratidão ao Senhor Jesus. Independente de qualquer coisa que você está passando, independente de qualquer coisa que o inimigo tenha procurado falar ao teu coração, isente-se de tudo isto e vá aos pés do Senhor e dê a Ele a honra, a glória, o louvor e dê a Ele toda a adoração.
Não é somente pelo que ele fez por você, mas principalmente porque ele é o Cordeiro exaltado diante do Pai. Então, meus irmãos e irmãs, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, quando Abraão voltava daquela vitória, o que ele fez? Ele trouxe pão e vinho, uma figura do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Aqui está o pão e o vinho. E por que nós estamos aqui, irmãos? Esta é uma das questões que nós temos que resgatar ainda. Isso não foi resgatado em plenitude. Porque se nós podemos reunir hoje, cantar essas canções para o Senhor, tocar esses instrumentos ao Senhor, levantar nossas vozes ao Senhor, aplaudir ao Senhor, será que nós fazemos isso por fazer? Ou existe uma causa maior? Eu creio que existe uma causa maior. Porque nós éramos um bando de derrotados e mortos. Nós estávamos mortos, nós estávamos condenados. Nós não nascemos pecadores eleitos, nascemos pecadores condenados. O nosso destino era a condenação eterna. O nosso destino era o lago de fogo. O nosso destino era viver eternamente no inferno, gritando de dor, gritando pela separação, gritando por causa da ira de Deus, gritando por causa da condenação eterna, gritando por causa dos nossos pecados. Nós éramos uma causa perdida diante do mundo, diante de nós mesmos, diante de Satanás. Mas sabe o que aconteceu? Deus enviou uma provisão para nós. Deus fez uma propiciação através da vida do seu único filho, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Agora nós não estamos mais no império de trevas, não estamos mais no império de condenação, não estamos mais no império da ira, nós não somos filhos da ira, nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, nós recebemos a vida de Cristo pela graça de Deus. Pela graça de Deus, nós fomos salvos. Ele nos fez participantes da vitória do seu Filho Jesus. Nós somos um povo vitorioso, porque Deus nos incluiu na vitória do seu Filho Jesus. Então o que nós viemos fazer aqui hoje? Comer o pão e comer o vinho, e beber o vinho, porque nós temos um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. O que quer dizer Melquisedeque? Se você estudar este nome, você vai ver que no hebraico são dois nomes, separados por um hífen. Melqui e Zedeque. Melqui é rei, Zedeque é justiça. Então você vai entender nesse capítulo 14, também lá em Hebreus, vai dizer isso para nós, que ele é rei de Salém. Então, quando diz assim, Melquisedeque, também quer dizer Melqui-Salém, ou Melqui-Shalom. Ele é Melquisedeque, rei de justiça, como também é Melqui-Shalom. O que quer dizer? Que esses dois nomes têm a ver com o seu caráter. Ele é rei de justiça e ele é rei de paz. O que quer dizer rei de justiça, rei de paz? O que quer dizer isso, irmãos? Vou te dar um texto que vai explicar o nome Melquisedeque para sempre. Salmo 85, 10. Diz assim, a justiça e a paz se beijaram. Olha aí, Salmo 85, 10. A justiça e a paz se beijaram. O que quer dizer a justiça e a paz se beijaram? O que quer dizer que elas entraram no mais profundo, íntimo contato? Sabe por quê, irmãos? Porque nós éramos mortos. Havia a ira de Deus sobre nós, por causa da sua justiça, e nós não estávamos em paz com Deus. Nós estávamos debaixo da ira, mas quando veio o nosso Melquisedeque, aquele que entrou por nós e abriu o vivo e novo caminho, quando esse grande Salvador desceu a esta terra, ele morreu por nós ali na cruz. Lá na cruz, a justiça e a paz se beijaram. E aí Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Oh, que quadro lindo é esse, irmãos. Por favor, capture isso. A justificação tem a ver com o fato de Deus nos declarar justos. Nós não somos justos, nós não temos justiça própria. Nossa justiça é como o trapo da imundícia. Mas agora Deus fez de Cristo a nossa
justiça. 1 Coríntios 1,30 diz que ele se tornou da parte de Deus o quê? A nossa justiça. Essa justiça diante de Deus é tão perfeita, essa justiça diante de Deus é tão verdadeira, que quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele vê a justiça de Cristo, Ele vê o sangue do Cordeiro. Vou dizer mais uma vez isso, irmãos. Lembra quando a Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, quando Deus falou para Moisés imolar um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, e tomar o sangue daquele cordeiro e molhar os umbrais da porta? Esses umbrais da porta é a parte de fora da casa. Quem estava dentro da casa não via o sangue, mas sabia que o sangue estava lá. Aí o texto vai dizer assim, que aquele sangue era para Deus ver. Guarde isso, irmãos, isso é lindo demais. Porque o sangue é para Deus, não é para nós. Você diz, não, irmão, claro que não. Você vai dizer, mas o sangue lá da cruz não é para nós. Não, não, em primeiro lugar ele é para Deus. Ele é para satisfazer, não é a nossa necessidade, é para satisfazer a justiça de Deus. Entende, irmãos? É a justiça de Deus que tem que ser satisfeita primeiro, porque se aquela justiça não fosse satisfeita, a morte de Cristo não serviria para nada. Ele teria morrido como Marte. Então escute, Êxodo 12 vai dizer que o sangue é para Deus, porque quando Deus olha para o sangue, Ele olha para nós, Ele vê que a justiça de Cristo nos cobriu. A justiça de Cristo nos cobriu. Então quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Sabe por que Deus não pode nos condenar? Por causa da justiça de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo. Irmãos, isso não tem que provocar em nós glórias, louvores, aleluias, adoração. Não tem, irmão, seja honesto com você mesmo. Isso tem que gerar em nós a verdadeira adoração. Isso tem que gerar em nós o verdadeiro louvor. Isso tem que gerar em nós uma profunda gratidão. Este é o nosso Melquisedeque. É disso que ele fala. É isso que o seu nome fala. Justiça e paz. Justiça e paz. Agora nós estamos em paz com Deus. Quando o Apocalipse diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. O que Satanás faz? Qual que é a grande obra de Satanás dia após dia? Difamar os irmãos. Acusar os irmãos. É isso que ele faz o tempo todo. A profissão de Satanás, onde ele é PhD, é acusar e difamar os irmãos. Mas meu irmão e minha irmã, levante os seus olhos para o alto, porque entre você e Deus tem o sangue de Cristo Jesus. Confie no poder deste sangue, creia no poder deste sangue, creia nesse poder, creia nesse sangue, creia na obra, creia nessa pessoa, e assim você estará desfrutando da paz com Deus e da paz de Deus. Então aqui nós estamos vendo algo muito especial. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 5, versículos 6 e 10. Como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 10. E foi proclamado publicamente por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Permita-me inserir mais um texto. O versículo 5. Assim, do mesmo modo, Cristo não glorificou a si próprio, fazendo-se sumo sacerdote, mas ao que lhe disse assim, tu és meu filho, e hoje te gerei. Como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja nesses dois textos especialmente. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Alguns tomam essa palavra, ou essa frase, te gerei, dizendo que Cristo, ele foi gerado. Significa que ele teve um processo de gestação, onde ele teve um começo. Isso não é verdade, irmãos. Ele, assim como Melquisedeque, que não tem início nem fim, nem dias, assim também é o nosso Senhor, porque Melquisedeque é uma teofania de Cristo. Então deixa eu dizer mais para vocês. Quando a Bíblia diz que ele é filho por geração, tu és meu filho, hoje te gerei, ele é filho por geração eterna. Escreva isso.
Porque no dia que alguém te mostrar esse texto, você vai interpretar dessa forma. Sabe o que vai acontecer com ele? Vai dar um colapso na mente dele. Que ele vai ficar o resto da vida pensando, o que é ser filho por geração eterna? Ele é filho por geração eterna. Ele não é um filho que foi criado, ele é um filho que foi gerado. Ele sempre existiu eternamente com Deus. Ele sempre existiu eternamente com Deus. Mas só que houve um tempo nessa eternidade com Deus em que o Pai desejou não apenas ter um filho, mas ter muitos filhos conformados à imagem desse filho para a sua satisfação e glória eterna. Por isso que a posição dele como filho é uma escola para nós. A posição dele como filho é algo grandioso para nós. Por isso que diz, um filho se nos deu, o principado está nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Tudo isso está no filho, irmãos. O filho carrega tudo isso, carrega o reino, carrega a paz, carrega tudo está nesse nome filho. O nome filho é a revelação mais profunda do próprio ser de Deus. Sabia disso? A revelação de Deus, o Filho, é a maior revelação. Por exemplo, quando foi que Deus chegou tão perto do homem? Não foi quando ele relacionava com Adão. Talvez você lê Gênesis e ache que quando Deus e Adão se relacionavam em intimidade, em amor, em afeto, no Jardim do Éden, fosse a expressão mais forte, talvez pudesse ser a declaração mais forte da presença de Deus no homem. Não é. Deus nunca havia chegado tão próximo do homem como chegou em Cristo. Talvez você pense, mas Moisés, irmão, veja que Moisés, ele pôde até dizer para Deus que queria ver a face de Deus, mas Moisés também não. O único lugar onde a Bíblia diz que Deus chegou tão perto do homem foi em João, capítulo 14, quando Filipe disse assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse assim, olha para mim. Ele deve ter olhado, ele deve ter visto aquele rostinho queimado pelo sol, ele deve ter olhado. Ele disse, Filipe, olhe para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ali o Pai estava no seu Filho. Então o que significa filho? Filho significa Deus sendo dado a nós. Um filho se nos deu. O que ele nos deu nesse filho? Ele nos deu ele mesmo. Todas as vezes que você lê a palavra filho, se referindo a Jesus, coloque igual. Filho é sinônimo de Deus sendo dado. Deus sendo dado a nós é o Filho. O Senhor Jesus foi a maneira, o Filho de Deus, foi a maneira que Deus usou para ser o nosso Emanuel, Deus conosco. Ele nos uniu a Ele mesmo em seu Filho. Então, por isso, irmãos, essa frase, tu és meu filho, hoje te gerei, ela é inesgotável. Mas não somente um filho por geração eterna, um sacerdote eterno. Graças a Deus. E esse sacerdote não é segundo a ordem de Arão. Porque os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, eram homens falíveis. O sacerdócio, segundo a ordem de Arão, eram homens que poderiam falhar, poderiam fracassar. Eles tinham que primeiro fazer um sacrifício para eles mesmos, depois oferecer para o povo. Porque eles eram passíveis de falha. Sabe por que o Senhor Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote? Porque diante do Pai não foi encontrado nele nenhuma mácula moral. Nenhuma mancha moral. Então quando o Pai olha para aquele homem e vê aquele homem perfeito diante dele, Ele não fez daquele homem apenas o nosso Salvador no tempo passado. Ele é o nosso sacerdote para sempre. Quanto a ser o nosso Salvador, isso é passado. Mas quanto a ser o nosso sacerdote, é futuro, é eterno, é para sempre. Ele foi o nosso Salvador para ser eternamente o nosso sacerdote. Então veja, o sacerdócio de Arão ministrava a Deus em favor do povo. Este é um ponto, e o ponto fundamental. Então, o que significa o sacerdócio segundo a ordem de Arão? Era que o sacerdote, segundo a ordem de Arão, ministrava a Deus em favor do povo. Mas eles não removiam o pecado do povo. Tudo que eles faziam era sombra e apontava para algo maior e superior no futuro. Mas o que o Senhor Jesus fez e faz como nosso sumo sacerdote é muito maior. Porque, primeiro,
Ele não oferece nenhum sacrifício pelos nossos pecados. Porque o que ele fez, ele já fez lá naquela cruz. Todo o sacrifício dele para os nossos pecados já foi realizado uma vez para sempre. Já fazem 2000 anos que ele ofereceu um único sacrifício e ali ele removeu para sempre o poder do pecado sobre nossas vidas. Então o que ele faz como nosso sumo sacerdote? Agora, irmãos, tem um aspecto subjetivo, porque ele sabe que nós somos falhos, ele sabe que nós somos vulneráveis, ele sabe o quanto nós somos necessitados, porque ele foi provado como homem. Se você ler aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 17, a gente vai examinar esse texto depois, mas diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser, olha a palavra, misericordioso. Você sabe o que significa essa palavra misericordioso? Vem de duas palavras, misereu e cardio. Sabe o que significa a tradução disso? Pegar as misérias do outro e colocar sobre o seu próprio coração. Por que ele é o nosso misericordioso? Sabe por quê? Ele pegou as nossas misérias e colocou sobre ele mesmo. Mas não somente isso, fiel, sumo sacerdote, no que se refere a Deus, para fazer propiciação, outra palavra que a gente vai estudar, mas numa outra oportunidade, é claro, pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo foi provado. Irmãos e irmãs, pensa, sabe todas aquelas áreas onde nós temos sido provados, e temos sido reprovados, e temos falhado, sabe todas aquelas áreas que você se entristece cada vez que você falhou? Eu quero te falar que o nosso Senhor Jesus também foi provado, mas ao contrário de nós, ele não falhou, por isso agora ele pode nos socorrer. Que preciosidade! Olha o que diz, mediante o sofrimento, é poderoso para vir em auxílio. Olha essa frase, para vir em auxílio. Ele é o nosso auxílio, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso suporte, ele é a nossa salvação. É nele que nós temos toda a misericórdia de Deus derramada em nosso favor. Estão vendo aqui, irmãos? Isto é infinitamente precioso. Não tem palavras para descrever tudo isso, porque agora você vê que ele foi provado, ele passou por todas as provações, por isso ele pode exercer misericórdia, por isso que ele pode ser fiel no seu ofício, por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Não é para oferecer nenhum sacrifício por nós. Agora ele não oferece sacrifício, sabe o que ele faz? Ele nos toma em suas próprias mãos e nos leva para dentro do lugar santíssimo. Veja isso, irmãos, é diferente. O sumo sacerdote, ou os sacerdotes, como sumo sacerdote, tinha que ir pelo povo, mas ele não vai por nós apenas, ele foi e abriu o caminho para nós entrar. E muitos às vezes ficam no meio do caminho, sabe o que ele faz? Ele vai lá e nos pega pela mão, toma em seus braços e nos leva para dentro do lugar santíssimo. Porque o sumo sacerdote na lei ministrava a Deus. Esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o nosso Senhor Jesus, ele não ministra a Deus, ele ministra a nós. Olha isso, irmãos. Ele não ministra a Deus. Você vai dizer, não, irmão, não mais. Porque isso ele já fez uma vez. Ele ofereceu uma oferta a Deus, e essa oferta Deus se satisfaz dela eternamente. Com uma única oferta, ele satisfez a justiça de Deus por toda a eternidade. Então, se ele é sumo sacerdote, o que ele está fazendo lá? Ele não está ministrando a Deus, ele está ministrando a nós. Quem está precisando da misericórdia somos nós. Ele é um sacerdote cheio de misericórdia. Ele é um sacerdote cheio de compaixão, de cuidado, de amor. Ele não ministra a Deus, ele ministra de Deus. Ele ministra pão e vinho. O que é o pão? É a sua própria carne. A sua carne que foi rasgada, foi transpassada, foi esmagada, ferida. Esta carne que ele deu por nós, onde ele levou todas as nossas decadências, onde ele levou todas as nossas enfermidades, mas também o seu sangue, onde ele deu sua vida por nós.
Glórias a Deus por este sumo sacerdote. Glórias a Deus pelo nosso grande, eterno, sumo sacerdote. Então, irmãos, nós temos 6 pontos para falar sobre o sacerdócio de Cristo. Então, não vai ser nessa noite que a gente vai falar. Porque nós ainda vamos partir esse pão, vamos beber esse cálice. Na outra oportunidade que o Senhor nos der, nós vamos falar mais um outro aspecto do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Quanta riqueza, irmãos. Quanta riqueza. Quantas coisas você vai encontrar aqui em Hebreus só sobre esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. É entender cada particularidade, é entender a grandeza. Saber por que, que a Bíblia diz que quando se muda a lei, quando se muda o sacerdote, se muda a lei. Lá em Hebreus 7. Por quê? A lei mudou? Mudou. Por que mudou? Porque também mudou o sacerdote. Não é aqui que diz, em Hebreus 7 diz, mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Você já meditou nisso, irmãos? Porque agora o nosso sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. E agora? Diz que a lei mudou. E o que, que a lei dizia? A lei dizia que se o homem pecasse, ele estava morto. Não é? E o sacerdote tinha que ministrar segundo a base dessa lei. Mas o nosso Senhor, ele não ministra sobre a base da lei de Moisés. Ele ministra debaixo ou na base da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, onde diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, por que não há? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então pense quanta riqueza tem aqui, irmãos. Quanta riqueza, quantas coisas nós temos que estudar sobre esse sacerdócio. Que o Senhor nos ajude. Que a sua palavra nos abençoe.